Alguns lugares são feitos para marcar a sua história de pescador, e Serra da Mesa é um deles. No coração do cerrado, um gigante de águas claras e ilhas intermináveis espera por quem busca emoção e respeito na pesca esportiva. Formado em 1998, é o maior reservatório do Brasil em volume de água, alimentado por rios como o Tocantins e o Maranhão. Suas margens escondem histórias, aventuras e azuis gigantes. Para quem não mora na região, o aeroporto mais próximo é o de Brasília. De lá, são cerca de 350 quilômetros por estradas em boas condições, com um último trecho de 30 quilômetros por terra. Eu optei por alugar um carro, mas a pousada oferece serviços de transfer. Com um check-in às 16 horas, jantar incluso no dia da chegada. E a escolha da embarcação é simples: alumínio ou Bass Boat. Eu escolhi Bass Boat por ser muito mais rápido e mais seguro. A pescaria que eu fiz desta vez foi na pousada Vida de Peixe. É uma pousada muito acolhedora, organizada. Eles têm uma infraestrutura fantástica. Tudo funciona direitinho, desde as acomodações até toda a infraestrutura ao redor, como gramados, piscina, restaurantes e tudo mais. Em termos de infraestrutura, é fantástico. O que chama mais atenção aqui são as pessoas que trabalham aqui. Já trabalho por muito tempo, eu já frequento a Vida de Peixe já há alguns anos e é bom voltar para o lugar onde você vai pescar e encontrar as pessoas que te atendeu das últimas vezes. Então, é um lugar que eu gosto de voltar e sou muito bem acolhido aqui. Então, um agradecimento muito especial a todos que trabalham aqui, que me atendem com muito carinho, muito zelo, e isso é muito legal. Aí pegou. Aí, ó. Mosca menorzinha. Oi? É. Ah, não, nem precisa. Deixa aí pro cara preta. O cara preta precisa. Cara preta precisa. Aqui. Aí você solta a vara, pega ele, trava e tá aqui. Ó, lambari minu. Uma isca menorzinha, feita com EP Fiber. Bonitinho. Isso aqui já é uma diversão garantida. Olha lá. A pesca aqui no lago, na Serra da Mesa, é uma pesca que nos remete para buscar peixes maiores. O lago já é um lago antigo, um lago já bem formado, estruturado, e o pico do volume de peixes ele chegou ao seu máximo e depois ele estabiliza. Ao começar a estabilizar, os peixes vão crescendo. Então aqui tem uma espécie de clube, que é o Clube do Cara Preta, que remete a incluir quem pesca peixes acima de 60 centímetros nesse clube, porque é um diferencial. E eu vim para cá era uma das metas, né? A primeira meta era me divertir e a segunda de conseguir pegar o meu cara preta. E eu consegui as duas coisas. A pescaria dos tucunarés aqui no lago não difere muito
da pescaria de tucunarés em outros lugares. O peixe tem características muito parecidas e você precisa ficar atento a elas. Peixes menores você vai encontrar em lugares talvez um pouco mais rasos ou bem mais rasos, com graminhas ou com um paliteiro, aqueles paliteiro fininho. Então pode ser que você encontre peixes abrigados nesse ponto e você pode se divertir. Tem um lugar onde nós passamos que tem o nível da água, ele alagou uma área onde tem muita vegetação. Já estava seca, mas muita vegetação. E os peixes ficavam lá dentro, ou seja, uma linha de vegetação dentro d'água de mais ou menos uns 10 metros. E o peixe estava lá dentro. Então foi muito legal encontrar cardumes, e aí cardumes desde peixe de 30 centímetros até peixe de 40, 45, 50 centímetros dentro dessa estrutura. O curioso é que você joga a mosca ali do meio, não tem jeito, ela vai enroscar. É 100% de certeza que ela vai enroscar, mas o peixe está ali. Então eu jogava a mosca e torcendo para que ela pudesse cair na água e pudesse fazer uma vibração. Então, normalmente, quando acontecia isso e o peixe estava no redor, era muito legal você ver o peixe saindo no meio das galhadas e abocanhar a tua mosca, que invariavelmente ficava presa em um dos galhos e o peixe acabava escapando, porque é praticamente impossível tirar um peixe daquelas condições. Mas é divertido, porque não é só uma questão de embarcar peixes, e sim também de fisgar, de achar, de encontrar. E então isso é muito legal. Que horas são, velho? 11h08. Uns 20 minutos aí que vai bater. Olha, aí pegou um grande, pegou um grande. Pegou um grande. Pode arrumar o pulsar. Viu outra atrás? Vi? Quer a outra, vara? Não. Vamos dar conta de um primeiro. Aí reprisou. Olha a Rocket aqui, ó. Aí a Rocket aqui com um belo azul. Entrega de peixe fresco, hein? Pesado. Pesado. Então, 50? Dá uns 50. Aqui. Lindo, hein? Essa aqui é a fêmea. O macho também tava lá. As pintas, boca, bocão. Peixe lindo. Olha o peixe brigado, viu? Vamos para a água rapidinho. Na minha semana de pesca, os peixes estavam menos ativos que o normal. Os ataques vieram com trabalho médio e os maiores com trabalho mais lento. Teve peixe perdido no líder de 30 libras e muitos ataques certeiros nos arbustos alagados, onde cada arremesso era um desafio. Pegou. Puta que la vida. Arrebentou no nó. Aqui, ó. Esse ano eu peguei 106. Olha lá. Tô vendo. Segura aqui. Ih, escapou. Pegou. É assim? Levanta e aterriza?
É lindo. Olha eles aí, eu tava falando neles. Bonito, esse é o macho. É, tem que vir de pulsar esse aí. Pera aí que eu já te entrego ele. Grande. Aí que amarelo lindo. Olha a cor dele no sol. Bocão, hein? Lindo peixe. Valeu. Obrigado, peixe. Obrigado. Thanks for coming. Era tucunaré trança. É. Bonitinha. Ah. Vai. Tá vendo o seu negócio? Para um peixinho pequenininho desse aqui. Vai, vira ele. Valeu. Obrigado, peixe. Aí. Tchau, peixe, obrigado. Olha lá. Bom, hein? Bom peixe. Você vê, eu já tinha jogado aí. É, valeu a pena vir aqui. Esse eu vou precisar do pulsar. Esse é maior do que aquele outro lá. É. Tá com força ainda. Pronto, pode vir. Eita, muito bom peixe. Aqui, peixe lindo. Olha a bocona dele. É o que? Uns 50. Olha só, tira só da cauda dele.
cauda bonita. Feito? Peixe, obrigado, hein? Muito obrigado. O cara preta, ele é um tucunaré azul, acima de 60 centímetros, e ele ganha esse apelido porque é um peixe que chega nesse tamanho. Ele, além de ter a sua fisionomia, né, ele é uma fisionomia, todos os desenhos que são feitos de um peixe bravo, tal, porque a estrutura óssea dele remete a isso, né, e a cara preta deixa ele mais bravo ainda. Mas é um peixe de 60 centímetros para cima, é um peixe antigo, é um peixe velho que já cresceu bastante. E ele só chega nesse tamanho porque ele foi o mais esperto, porque ele foi o mais inteligente, porque ele foi o peixe que conseguiu vencer todos os desafios e chegou nessa idade, chegou nesse tamanho. Dali para frente, né, o azul ainda pode crescer mais, mas ele cresce muito pouco, ganha mais peso, mas ele cresce muito pouco a cada ano. Então, um peixe de 61, de 62, 63, 64, que foi o que eu peguei, são peixes realmente bastante maduros, peixes de acima de 7 anos. Então, é uma característica deste lago. Se você vem para cá, você vai ser desafiado para pegar um peixe desse e é um troféu, né? Então, tenha isso em mente. Serra da Mesa é o lugar de pegar peixes bons e peixes grandes. Estávamos acompanhando um movimento na água de peixe grande, numa área impossível de arremessar. Assim que ele saiu para um ponto um pouco mais aberto, foi possível fazer os arremessos. No segundo arremesso, veio um peixe menor. E logo depois, o casal de gigantes apareceu. O Deusílio foi muito rápido. Me passou uma vara com linha sinking, a mosca afundou até 3 metros e o resto está aí no vídeo. Um cara preta de respeito de 64 centímetros. Não chamou atenção. Pegou. Tem outro atrás. Olha o grande atrás. Olha, tá muito ali. Para aí, de lado, para aí, de lado. Onde? Vai, embaixo. Ele tá debaixo. A isca não está afundando rápido. Está demorando demais para afundar. Tá ali, ó. Tá ali. Pegou o grande. Pegou o grande. O outro grandão lá atrás, saiu esse aqui. Pegou o grande.
Põe a vara deitada lá para trás para não quebrar ela. Aqui eu não piso nela, né? Oi? Aqui não piso nela, não. Pegou um macho. Pronto. Pode pegar. Pronto. Vai. Aí. É? Volta lá de novo. Não. Esse. É só pra ver se pega raspando. Não quero. Quero esse. Esse é o maior. Esse é o... Vai medir? Vamos. Deu 55. 55? Dá não, dá mais. 55, sério? Dá mais, dá 60. Hã? Dá 60. Então vamos medir. Deu cara preta. Então, tira uma foto minha de lado e pronto. Um cara preta. É, manda ver. Só virar o soque pra ficar bonito. Quero ressaltar a importância do guia, pois é ele quem conhece a região e o comportamento dos peixes. Nesses 4 dias de pesca, o trabalho profissional do Deusílio foi fundamental para o sucesso. E além de vários peixes capturados, conheci uma pessoa boníssima. Foi. Missão cumprida. Toma aí. Não. No vídeo, peraí. Tira aí. Mano. Pode fazer. Fotinho. Valeu, peixe. Obrigado, hein? Fotinho. Obrigado. Fala, doutor. É, missão cumprida. Cara preta, aí, Olha ele aí. indo embora. É, 62. Parabéns, meu parceiro. Obrigadão, viu, cara? Missão cumprida. Eu e o meu guia, Deusílio, que é fera, recomendo. Nós, enquanto estávamos pescando, né, buscando o meu cara preta, nós combinamos algumas coisas que são características da região onde a gente estava pescando. Então ali nós temos pontos um pouco mais abertos, pontos mais fechados, com vegetação mais fechada, pontos muito profundos e pontos onde você tem uma margem rasa e depois uma queda abrupta. Então, basicamente, o que fazíamos é indo com motor elétrico e batendo todas as estruturas à busca de um peixe que estivesse por ali. Porém, adicionalmente, nós ficávamos ligados para olhar a movimentação da água. E o peixe, um peixe grande, ele movimenta a água, você vê, né, como se fosse um submarino, porque ele nada devagar, então você vê a água fazendo o caminho onde ele está nadando. E peixe grande, ele é um peixe destemido, ele não tem predador, né, a não ser nós, homens. E então ele nada com segurança. Então você consegue ver a primeira coisa, uma movimentação na água, que pode ser bem visível, mas também pode ser minúscula. Então você pode ver pequenas rodelas de ondas, pequenas ondas, no meio. E aí você pode ter um peixe. Pode ser um peixe pequeno, mas pode ser um gigante. No meu caso, foram peixes grandes. O peixe de 64, que nós vimos, foi nessa condição. Ele saiu atrás de um monte de galhada, impossível de se arremessar a linha, e veio para um aberto onde eu pude arremessar. E não teve dúvida, arremessei a mosca e teve um ataque. Só que um ataque de um peixe pequeno, um peixe de 25. E o casal de gigantes veio atrás, tentando morder o peixe pequeno, tentando investigar o que estava acontecendo.
E aí, rapidamente, nós pegamos uma outra vara, eu sempre deixo 2 varas montadas, e com esta outra vara eu fui atrás do grande que estava ali e, por sorte, o maior pegou. Portanto, se você vier à Serra da Mesa para buscar os gigantes, fique atento que, além de fazer a pescaria normal, batendo todos os pontos, você tem que ficar ligado. Movimento de água na margem. Às vezes, a margem a 5 centímetros da parede, do fim da linha d'água. Muitas vezes, o peixe está numa altura de água, numa profundidade, que cabe só o corpo dele. É assim que as coisas são. E às vezes você vai pegar, como eu peguei outro, no meio de uma praia, numa profundidade um pouco maior. É assim que as coisas são. Você tem que ter um objetivo e tem que perseguir esse objetivo. O sucesso virá. Eu trouxe para cá uma vara número 8, uma vara número 7, uma vara número 6. Apesar de montada número 6, eu não usei, porque basicamente os peixes aqui são maiores. Foquei usando uma vara número 8 com linha intermediate e a vara número 7 com uma linha afundativa, uma simples, que afunda rápido. E essas 2 varas ficavam montadas no barco. Eu pesquei o tempo todo com um equipamento número 8 com linha intermediate. As músicas que eu usei, basicamente são todas elas que já tem no meu site, no meu YouTube, no canal do YouTube. Então você tem a Birthday Deceiver, você tem a Yak Blend, você tem a Shine, bom, todas estão lá. Inclusive as mais novas que eu atei e funcionaram muito bem. Então não tem grande novidade a respeito disso. O que eu recomendo, uma coisa que eu não fiz, é que você ate algumas moscas com proteção anti-enrosco. Pode ser útil em várias situações. Então eu sugiro você. Uma outra coisa que eu também recomendo, eu fiz, mas eu não apliquei, foi usar um líder mais potente. Eu estava pescando com um líder cônico que acabava em 30 libras. E um dos grandes peixes que eu peguei quebrou um líder de 30 libras. Olha, é muito forte para quebrar um líder daquele. É muito forte. O ponto é que eles ficam em lugares muito abrigados, com muita pauleira. Então, infelizmente, ele pegou, deve ter virado muito rápido e bateu em algum pau e aí ele acaba quebrando. Faz parte, não tem o que fazer. Então eu recomendo para você correr menos risco que o teu tippet acabe em 40 libras, tá, de fluorcarbono. Okay? Essa é uma recomendação que eu dou. 4 dias que vão ficar na memória. Peixes grandes embarcados, outros que escaparam e momentos que me lembram porque a pesca esportiva é tão especial. Espero que você tenha gostado deste vídeo tanto quanto eu gostei de pescar os peixes que agora eu mostrei para você. Então, te vejo no próximo.